Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 30 até o 35, e depois você vai deixar sua Bíblia aberta, nós vamos voltar ao texto outras vezes. Lucas 24, 30, 35, a palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, obrigado pela tua palavra. Verdadeiramente o Senhor vive. E porque o Senhor vive, podemos crer no amanhã. E porque o Senhor vive, a nossa fé é renovada. A nossa esperança é renovada. Tudo que nós pedimos nessa noite é o que já foi pedido aqui, Senhor. Renove a nossa fé e a nossa esperança. E agora, pela tua palavra, continuamos ouvindo isso, a tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você nessa noite a renovar a sua esperança. Nós lidamos todos os dias com a realidade de nossa esperança, de certa maneira, ser abalada. Sempre acontece alguma coisa que tenta abalar a nossa esperança. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios que a fé, a esperança e o amor são realidades que devem permanecer em nossa vida constantemente. Elas devem permanecer constantemente. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três realidades devem permanecer constantemente em nossa vida e elas precisam sempre serem renovadas. Mas isso não é uma tarefa fácil, eu reconheço e eu sei que você também reconhece. Na verdade, é um grande desafio, irmãos, todos os dias renovar a nossa esperança em Cristo. Agora, você já parou para pensar o que de fato para nós cristãos é esperança? O que de fato para nós cristãos é esperança? A maioria deve pensar que a esperança tem muito a ver com dias melhores, dias em que as coisas vão ficarem melhor. Todo final de ano a gente consegue ouvir muito isso, né? A gente ouve muito isso, né? O que você deseja para o novo ano? Eu desejo que as coisas sejam melhores, mais prosperidade, mais saúde, aquela coisa de renovação de esperança para o novo ano. De fato, isso, irmãos, isso não é errado. De fato, esperança é sempre crer que o dia de amanhã será melhor, o dia de amanhã terá coisas melhores, as coisas irão melhorar. De fato,
é sim esperança, mas para nós cristãos, esperança é muito mais do que isso. O salmista no Salmo 130 vai dizer assim: põe a tua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há plena redenção. Salmo 130, versículo 7. Na verdade, esperança para nós é muito mais além do que esperar dias melhores. Na verdade, para nós, a esperança tem tudo a ver com a nossa redenção. Hebreus 6,19 vai dizer que a esperança do crente é a âncora da alma, firme e segura, por causa da obra redentora de Cristo, nosso sumo sacerdote. Coisa linda esse versículo. Âncora da nossa alma, firme e segura, por causa da obra redentora de Cristo. Portanto, irmãos, a esperança para nós cristãos é aguardar com expectativa nossa redenção eterna em Cristo, porque Ele aqui viveu a dele. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, esperança para nós é aguardar com expectativa o dia que nós também receberemos a glória eterna, o corpo de glória, a nossa redenção. Para nós, isso é de fato a esperança. Esse texto acontece em um domingo. Jesus aqui está se apresentando a dois dos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, e ele vai ao encontro desses dois discípulos que estavam caminhando de Jerusalém em direção a uma aldeia chamada Emaús, que era distante aproximadamente 15 quilômetros de Jerusalém a essa aldeia. E esses dois discípulos estavam voltando de Jerusalém depois de tudo que aconteceu na cidade de Jerusalém, que envolveram a morte de Jesus. As palavras que eles vão dizer a Jesus, sem conhecê-lo, não deixam dúvidas. As esperanças deles foram abaladas. E Jesus estava ali justamente para renová-los, trazer de volta a esperança. 15 quilômetros, uma jornada pequena, se considerarmos que a nossa vida é uma jornada, e ela não é em quilômetros, muito menos 15 aproximadamente. Nossa jornada, ela é de anos, para alguns poucos, para outros 70, para outros 80, 90, e a nossa jornada, ela é difícil, e na nossa trajetória de uma jornada de anos, como cristãos, nós precisamos renová-la todos os dias, porque não é fácil encarar os desafios que nós encaramos todos os dias, sem perder de vista a nossa redenção, o nosso lugar eterno. Mas essa jornada de 15 quilômetros tem muito a nos ensinar nessa noite sobre o significado de renovar as esperanças. Então eu quero compartilhar com você, mostrar nessa noite razões para você renovar em Cristo a sua esperança. Repito, eu quero compartilhar com você razões para que a sua esperança em Cristo seja renovada. Eu quero que você leia comigo o texto em alguns versículos, e assim espero que Deus renove mais uma vez nesse culto a nossa esperança, como também a nossa fé e o nosso amor. Amém, gente? Primeira razão para você ter a sua esperança renovada: em meio às frustrações da vida, Jesus sempre está presente na hora certa e no momento certo. Essa é a primeira razão para você renovar sua esperança. Em meio às frustrações da vida, Jesus sempre aparece no momento certo e na hora certa. O texto nos diz claramente, deixa claro para nós,
que esses discípulos estavam frustrados. E o texto diz que os seus olhos estavam fechados. Isso está no versículo 13 ao versículo 15. Eu quero ler apenas o 15 e o 16. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximava e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer, ou de o reconhecer. O que esses homens estão discutindo? O que eles estão falando? Na verdade, eles estão colocando as suas queixas, estão falando de tudo que aconteceu em Jerusalém acerca da morte de Jesus, da condenação, da prisão e da morte de Jesus. Interessante, meus irmãos, no versículo 17, é que Jesus está aqui se aproximando dele. À medida que eles estão falando, Jesus está se aproximando deles. O texto não diz em que momento, em que quilômetro da jornada Jesus se aproxima deles, mas o fato é que enquanto eles estão colocando as suas queixas, o que eles estão falando de Jerusalém, Jesus vai se aproximando deles, ressurreto, com o corpo glorificado. Jesus está aqui então se aproximando exatamente para, em meio às suas frustrações, chegar perto deles. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada um de nós, dos seus discípulos, nós que somos discípulos de Jesus. Eu louvo a Deus quando nós percebemos, quando nós sentimos o momento mais difícil, ou naquela frustração, a gente sente de perto a chegada do nosso Jesus. Ele se aproxima de nós de alguma maneira, e essa aproximação, ela é tão especial, que a gente depois toma isso como um testemunho. A gente acaba contando: olha, naquele dia eu estava tão frustrado, eu estava tão sentindo tanta frustração, eu estava tão triste, tão decepcionado, que eu senti Jesus falar comigo, eu senti Jesus se aproximar de mim, eu senti Jesus quando chegou bem perto de mim. E eu quero louvar a Deus, irmão, porque assim é na vida de um verdadeiro discípulo. Você pode viver alguma frustração, alguma decepção, você pode estar passando por alguma coisa, mas Jesus nunca vai deixar de se aproximar de você. Por quê? Porque você de fato é discípulo dele. Esses homens estavam sim queixosos, eles estavam dizendo, conversando, discutindo o que aconteceu em Jerusalém, mas eles não deixaram de ser discípulos. Por isso que Jesus se aproximou deles. Nós, quando somos discípulos de verdade de Jesus, Jesus nunca deixa de se aproximar de nós. Diga assim comigo: Jesus, diga, o meu Jesus vai sempre se aproximar de mim, na hora certa e no momento certo. Essa é, meu irmão, a primeira razão para você renovar a sua esperança, não só hoje, em qualquer momento da sua vida. Jesus vai se aproximar de você na hora certa e no momento certo. Por quê? Porque Ele vê você como discípulo, e você sendo discípulo dele, Ele vai se aproximar de você. Amém, gente? Essa é a primeira razão. Jesus vai se aproximar de você. A segunda razão que eu quero compartilhar com você é essa: Jesus sempre está disposto a nos ouvir, mesmo sabendo que nossas queixas, mesmo sabendo das nossas queixas, Jesus vai sempre estar disposto a nos ouvir, mesmo sabendo das nossas queixas. E olha, as nossas queixas, elas nunca serão maiores que as promessas de Jesus. A pergunta que Jesus vai fazer aqui no versículo 17, ela é provocativa. Olha no versículo 17, o que está dizendo o texto. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? Pergunta provocativa. Jesus não sabia o que esses discípulos estavam falando? Claro. Aliás, muito mais do que isso, Jesus sabia o que estava no coração deles, porque Jesus era, é e sempre será Deus. E como Deus, Ele sonda os corações. Jesus sabia como estava o coração desses dois discípulos.
Interessante que Jesus, por 5 vezes, fez a promessa que iria ressuscitar. 5 vezes. E aqui, nesse momento, as 5 vezes que Jesus disse que iria ressuscitar, não foram suficientes para superar a crise desses discípulos. Mas mesmo assim, Jesus estava disposto a ouvi-los. A pergunta é provocativa. Do tipo, quando você quer conversar com alguém, quando você percebe que a pessoa precisa botar para fora a sua queixa, o seu sentimento, a sua dor, o que você faz? Está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? O que está acontecendo? Por que você está assim? E a pessoa começa a falar, botar para fora. O que Jesus está fazendo aqui, meu irmão, é isso. Jesus sabia que esses seus discípulos precisavam colocar para fora as suas queixas. E eles colocaram as suas queixas. O versículo 18 vai dizer que uma das queixas desses discípulos era, ou foi, o que os outros estavam dizendo em Jerusalém. Ou seja, a queixa foi o que os outros falaram. Por certo, eles ouviram muita coisa sobre Jesus. Outra coisa que eles ouviram, o que era a queixa, é que eles esperavam que Jesus fosse fazer algo que não estava no tempo. Está no versículo 21. A palavra era, ou foi, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. O que é isso? Decepção. E decepção com Jesus. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Jesus está só ouvindo. Jesus está só com os ouvidos atentos às suas queixas. Olha o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir a Israel. Não estava no tempo. Jesus não veio naquele tempo para redimir Israel. Jesus veio naquele tempo para morrer na cruz em nosso lugar. Jesus não veio ali naquele tempo montado num cavalo branco. Jesus veio montado num jumentinho, porque era tempo, eram dias para Jesus chegar não como rei, e sim como servo. Sabe, meu irmão, Jesus não é psicólogo, nada contra a psicologia, mas Jesus tem sempre os seus ouvidos abertos para ouvir as nossas queixas. Salmo 116 diz assim: amo o Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vou repetir o que o salmista diz no Salmo 116: amo o Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem alguma queixa para colocar para Jesus? Você quer colocar para fora alguma coisa que está no seu coração? Tem alguma coisa que te incomoda, que está tirando a sua tristeza? Saiba que Jesus está te ouvindo, porque Ele está com seus ouvidos prontos para ouvir as suas queixas, seu clamor, porque Ele te ama. Amém, gente? Segunda razão para você renovar a sua esperança: Jesus está com o ouvido atento para ouvir o seu clamor, as suas queixas. Amém, gente? Glória a Deus. Terceira razão para você renovar a sua esperança nessa noite: Jesus sempre está disposto a fazer com que o nosso coração venha arder pela palavra. A maneira como Jesus escolhe para responder às queixas dos discípulos, sabe qual foi? Porque você vai perceber que até o versículo 24, eles estão botando para fora as queixas. Estão falando para Jesus, no meio da caminhada, o que aconteceu em Jerusalém.
Jesus está só ouvindo, só ouvindo. E a maneira como Jesus escolhe para responder às queixas, qual foi? Está no versículo 24, ou melhor, 25. Diz assim: honestos e tardos de coração, ou tardios de coração, para crer que tudo que os profetas disseram. Eu acho interessante essa expressão, nércio e tardios. Nércio quer dizer uma pessoa que está alienada, não está entendendo. E quando Jesus está dizendo assim, tardio, significa dizer, vocês estão atrasados. A mente desses discípulos estava na sexta-feira, e aquele dia era um domingo. A mente estava atrasada. Já não era mais uma sexta-feira. O dia da vergonha era domingo, dia da glória. E a maneira que Jesus escolhe para responder às queixas é expondo as Escrituras. E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Maravilha! A palavra de Deus tem o poder de fazer arder a nossa alma e renovar as nossas esperanças. O dia em que a palavra de Deus for fechada e você não buscar mais a esperança de Deus, a desesperança, o desespero vai tomar conta da sua alma. Se a palavra de Deus estiver fechada na sua vida, o desespero vai tomar conta de você. Mas quando a palavra de Deus, ela é aberta diante dos nossos olhos, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, ela começa a arder em nós e renovar as nossas esperanças. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, irmãos? A maneira como Jesus escolhe para começar a renovar a esperança desses discípulos, expondo as Escrituras a seu respeito, tudo que disse a seu próprio respeito. Será que o nosso coração não arde quando nós estamos passando um momento difícil e quando nós abrimos a palavra de Deus, ela fala conosco? Quem aqui nunca abriu a palavra de Deus naquele momento mais difícil e Deus respondeu? Eu penso que todos aqui já passamos por essa experiência de abrir a palavra do Senhor, de ouvir a voz dele e aquilo entrar em nosso coração e começar a queimar, a arder, tocar a nossa alma e a gente começar a ter a certeza: Deus está aqui comigo, Ele está falando comigo, Ele está aqui me renovando, Ele está aqui me fortalecendo. Louvado seja Ele. Jesus poderia escolher outra forma de responder aos discípulos em suas queixas, mas a forma que Jesus escolheu foi expondo as Escrituras. Meu desejo, meu irmão, é que a palavra de Deus cada vez mais possa arder no seu coração e renovar você todos os dias. Amém, gente? Quarta e última razão para você renovar a sua esperança: Jesus sempre está presente para ter comunhão conosco. Jesus sempre está presente para ter comunhão conosco. Basta fazermos uma coisa, irmãos. Uma coisa só. Antes de responder o que você precisa fazer, somente, Jesus mais uma vez vai provocar esses discípulos. Preste atenção. Para eles botarem para fora o sentimento, Jesus vai provocar de que maneira? O que vocês estão falando à medida que vocês estão caminhando mesmo? Qual é a queixa de vocês mesmo? O que vocês estão discutindo? Aí eles começam a botar para fora. Aí Jesus vai começar a renovar a esperança,
expondo a palavra. Está chegando a aldeia de Emaús. Para Jesus terminar a renovação da esperança, Jesus vai provocá-los. Como é que Jesus vai provocá-los? Jesus vai fazer uma menção. Olha o versículo 28. Jesus provocando mais uma vez os discípulos. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Sabe o que Jesus disse? Eu vou continuar a minha caminhada. É como se Jesus pudesse dizer, boa tarde, que ainda era tarde, não tinha chegado a noite, estava quase chegando a noite. Boa tarde, foi um prazer conversar com vocês, foi um prazer ouvi-los, foi um prazer falar da palavra com vocês, mas eu vou continuar a minha caminhada. Isso é provocação, irmãos. Jesus está provocando, porque faltava uma coisa para a esperança ser renovada. E bastou uma palavra de um dos discípulos para Jesus completar a renovação. Qual palavra? Fica, Senhor. Não vai embora não. Já está tarde. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Bastou uma palavra a que Jesus estava esperando. Por isso que Jesus provocou. Já estou indo embora. Boa tarde. Vou continuar. Não. Fica, Senhor. Já está tarde. Entra. Os discípulos fazem a melhor proposta que uma pessoa pode fazer, Jesus. Vou repetir. Os discípulos fazem a melhor proposta que alguém pode fazer a Jesus. Qual a melhor proposta que alguém pode fazer a Jesus? Fica, Senhor. Entra. Fica, Jesus. Entra na minha casa. Senta à mesa comigo. Senta à mesa com a minha família. Não vai embora não. Era tudo que Jesus esperava. E permita-me a redundância, para renovar a esperança desses discípulos. É tudo que Jesus espera de mim e de você. Lá em Apocalipse capítulo 3, na carta à Laodiceia. E a palavra não é para não crente, é para crente, é para nós, é para a igreja. O texto diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tudo que Jesus quer para renovar as nossas esperanças é sentar à mesa e ter comunhão conosco. Eu vou repetir. Tudo que Jesus quer é entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e ter comunhão conosco. Isso de fato vai renovar as nossas esperanças. Louvado seja o Senhor. Olha o que diz o versículo 30. E aconteceu que quando estavam olha aí de novo. E aconteceu que quando eles estavam à mesa. Mesa da Bíblia é sinal de acordo ou de comunhão. Acordo ou comunhão. Jesus aqui senta com esses discípulos, e olha o que diz o versículo 31, então abriram os olhos e reconheceram, mas ele
desapareceu da presença deles. A esperança foi renovada. Aleluia. A esperança foi renovada. Louvado seja o nome do Senhor. Em que momento que a esperança foi renovada? No partir do pão. É aqui, irmão. É aqui, irmã. Na comunhão dos santos. É na sua casa, na mesa com a sua família, comendo aquele macarrão gostoso, maravilhoso, na comunhão com Jesus, que as nossas esperanças são renovadas. Amém, gente? Vou repetir, é aqui na casa de Deus, na comunhão dos santos, na comunhão da sua casa, compartilhando o pão, que Jesus sentado à mesa renova as nossas esperanças. Aleluia. Que é a prova de que a esperança foi renovada no partir do pão, final do versículo 35. E como fora eles reconhecido no partir do pão. Aleluia. Eu quero concluir. Olha o que aconteceu depois do partir do pão. Olha só. Olha comigo, por favor. Olha o que aconteceu depois do partir do pão. Olha o que aconteceu depois que a esperança foi renovada. Os olhos foram abertos e eles reconheceram ou entenderam que Jesus estava ali. Quando a nossa esperança está renovada, a gente sente a presença de Jesus constantemente. Vou repetir. Quando a nossa esperança é renovada, a gente sente a presença de Jesus constantemente. Olha o que aconteceu depois do partir do pão, ou seja, depois que a esperança foi renovada, o coração voltou a arder novamente. Aleluia. Depois que a esperança foi renovada, o coração voltou a arder novamente. Eles disseram: será que o nosso coração não ardia quando ele expunha as escrituras? Ou seja, o coração pelo verbo vivo, pelo pão da vida, voltou a arder novamente. Quando a esperança é renovada, meus irmãos, o pão da vida, Jesus Cristo, arde em nosso coração. Aleluia. Olha o que aconteceu depois que a esperança foi renovada, depois do partir do pão. As forças voltaram, a ponto deles, desculpa mais uma vez a redundância, voltarem 15 quilômetros. Está escrito, versículo 33, na mesma hora. Olha isso, versículo 33, na mesma hora. Que hora? Quando eles entenderam que Jesus estava ali, renovando as forças, as esperanças, as pernas não ficaram cansadas mais. Quando a nossa esperança está renovada, a gente não sente cansaço, a gente não vê dificuldade para fazer a obra de Deus, a gente não vê dificuldade para vir à casa do Senhor, a gente não vê dificuldade para abençoar as pessoas, a gente não vê dificuldade para pregar o Evangelho. Uma coisa é você pegar seu carro e andar 15 quilômetros. Outra coisa é você caminhar por 15 quilômetros e voltar. Ou seja, as suas pernas não caminharam 15, sim 30 quilômetros. 30 quilômetros daqui mais ou menos aonde, hein? Em direção ao Rio. São João da Barra? Ah, obrigado, pastor. De noite. Porque o texto diz no versículo lá em cima: fica, Senhor, porque o dia está declinando. Quando eles chegaram na aldeia de Emaús, ainda era dia, quase era noite. Quando a esperança foi renovada, eles caminharam mais 15 quilômetros em direção a Jerusalém de noite. Não tinha farol, não tinha lanterna do telefone, nem precisava, porque quando a esperança está renovada, a luz que é Jesus nos acompanha. Aleluia.
O que aconteceu depois que a esperança foi renovada? Eles testemunharam a ressurreição de Jesus. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Se você olhar para o início da história, eles estão queixando-se do que aconteceu em Jerusalém. Agora, eles estão testemunhando a ressurreição de Jesus. Crente renovado, crente com a esperança renovada, a sua boca, os seus lábios proclamam que Jesus vive, e porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Aleluia. Que nessa noite suas esperanças possam ser renovadas. Quais esperanças? A que você precisa para o dia de amanhã, a que você precisa, que diz respeito às coisas que você necessita, a sua saúde, seu bem-estar, sua casa, sua família, seus recursos, mas principalmente a esperança da nossa redenção, a nossa verdadeira esperança. Que nessa noite as suas esperanças sejam renovadas. Por quê? Porque Jesus, o nosso Senhor, está aqui na pessoa do Espírito Santo para renovar as nossas esperanças. Nós quem? Seus discípulos. Seus discípulos. Seus discípulos. Você que é discípulo de Jesus, fique em pé, por favor. Eu quero orar agora para que as suas esperanças sejam renovadas. Aquelas que diz respeito à sua vida aqui, mas sobretudo a esperança da eternidade, a esperança da redenção, a esperança aquela que nós precisamos lembrar todos os dias. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, por favor, porque agora eu quero orar para que a sua, para que a minha, para que a nossa esperança fosse renovada. Já oramos para que a nossa fé seja renovada. Já oramos para que a mãe renove a sua fé, para que o marido renove a sua fé, para que o filho renove a sua fé. E agora vamos orar para que nós, seus discípulos, a nossa esperança seja renovada. A caminhada nossa é difícil, é pesada, é longa, mas o Senhor Jesus já se aproximou de nós nessa noite. O Senhor Jesus está aqui para nos ouvir. O Senhor Jesus já falou pela sua palavra, e o Senhor Jesus está tendo comunhão conosco, porque a mesa da comunhão, a mesa da comunhão dos santos está aqui nessa noite, e Ele se faz presente. Eu quero orar por você que talvez chegou aqui precisando renovar a sua esperança. Sai do seu lugar, vem aqui, irmão, por favor. Você que quer renovar a esperança da sua família, você que quer renovar a sua esperança, porque alguma coisa está faltando na sua vida, na sua casa. Sai do seu lugar, irmão, vem para cá, por favor. Você que quer renovar a sua esperança em Cristo Jesus. Você que por alguns dias talvez deixou de pensar, de projetar a sua vida na eternidade, porque está sufocado com tanta coisa, com tanta dificuldade, com tanta luta, que você parou de pensar: poxa, um dia eu vou morar com Jesus no céu, um dia eu vou ter meu corpo glorificado,
Um dia eu vou passar pelo mesmo processo que Jesus passou. Vem renovar sua esperança aqui no altar da casa de Deus. Você que quer, por favor, renovar a esperança de ver sua família toda rendida a Jesus, vem para cá no nome de Jesus. Você que está sofrendo porque alguma coisa atingiu sua alma, isso está te incomodando, isso está mexendo com você, vem cá, para cá, por favor, renovar sua esperança. Vem para cá, só chega um pouquinho mais perto, por favor. Nós já vamos orar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Antes da gente orar, irmão, creia que o mesmo Jesus que se aproximou daqueles discípulos na pessoa do Espírito está aqui nessa noite. Vou repetir, creia que o mesmo Senhor na pessoa do Espírito está aqui nessa noite, bem perto de você, bem juntinho a você. Ele não está aqui para apontar o dedo para você, Ele está aqui para emprestar os seus ouvidos para você. Crendo nele, crendo no Senhor Jesus, na pessoa do Espírito, doce, amigo, presente, consolador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque um dia nós também, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus, teremos os nossos corpos glorificados. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o dia da nossa redenção chegará. O dia da nossa redenção vai acontecer. Mas enquanto isso, Senhor, enquanto esse dia não chegar, Senhor, nós estendemos as nossas mãos para o Senhor segurar nela. Senhor, segura na nossa mão, anda conosco, Senhor, empresta os teus ombros para ouvir o nosso clamor, o nosso clamor de alguém que necessita do Senhor, para ouvir as nossas queixas. Nós colocamos a nossa cabeça, nós colocamos os nossos ouvidos bem perto do teu coração. Ouve, Senhor, ouve, Senhor. Senhor, nós te convidamos, fica, Senhor, fica ao nosso lado, toma o melhor lugar na mesa da nossa casa. O melhor lugar na nossa casa é teu. Aqui nesse culto, o Senhor é adorado no partir do pão, nas orações, na adoração, no louvor. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor. E agora, meu Deus, eu oro por esses irmãos que estão aqui no altar da tua casa, que as suas esperanças sejam agora, no nome de Jesus, renovadas, renovadas. Que as emoções sejam renovadas, que as forças sejam renovadas,
que a fé seja renovada no poder que há no nome do teu Filho amado Jesus, nosso eterno Salvador e Redentor. Amém, amém e amém. Aplauda forte o nosso Redentor.